E agora são 7 da manhã. Nós já deixamos nosso apartamento aqui em Lublin. O sol ainda não raiou. Não raiou, hoje o nascer do sol é 7h10 mais ou menos. O dia já tá ficando longo novamente. Agora a gente vai ali pegar um ônibus na esquininha. Tá nevando. Tá nevando bastante hoje. Quer dizer, nevou de ontem pra hoje. Então arrastar a mala hoje vai ser um pouco mais difícil. E saímos do ônibus aqui agora. E ele deixa a gente ali na cara da estação central, uma das entradas para a estação central. E essas facilidades é que encanta a gente aqui na Polônia, né? Demais. O transporte é tudo integradinho assim, é tudo meio perto, entrega rápido, o trem é super bom. Aliás, nós estamos vivendo aqui na Polônia já tem 3 meses. Nós chegamos por Cracóvia. Você pode conferir a nossa chegada nesse outro vídeo aqui, ó. Aqui estamos então na estação central de Lublin. Aqui são 3 plataformas. E aí o nosso trem vai sair da plataforma 1. E ela ainda divide em um A e um B, porque ela é bem comprida. E às vezes o trem para mais para lá e às vezes o trem para mais para cá, que aí eles falam de um A a um B. O nosso só tá 1. Então a gente chegou à conclusão que ele vai parar nessa parte central aqui. Nós tínhamos parado nessa estação na vinda, né? Só que era de noite, tava cheio. A gente nem conseguiu. Não, nem conseguimos ter dimensão. Mas eu lembro que a gente desceu meio que no meio e descemos na escadinha ali que tava apertado. Ah, é mesmo. Opa, chegou agora. Eu tava meio receoso, porque como a gente tem uma conexão em Varsóvia, esse trem não podia atrasar, porque o nosso tempo lá é bem curtinho, sabe? E o nosso vagão é o número 13. Cuidado, hein? Perdi meu tempo. Já achamos nossos lugares. E é bom que tem aqui um lugarzinho pra pendurar o casaco, porque o trem aqui tá bem aquecido. Então assim, esse trem, a gente tá saindo aqui de Lublin, ele não vai direto até o norte do país, até a cidade que a gente tá indo no destino final. Então a gente precisa ir de Lublin até Varsóvia, que é esse trem que a gente tá aqui. Em Varsóvia a gente tem 34 minutos pra esperar o próximo trem. Então se esse daqui atrasar, mesmo que for 15 minutos, aí a conexão lá já vai ficar bem apertada. Esse era o meu receio. Mas pelo menos esse daqui chegou, pelo menos encostou na hora certa, já deixa a gente mais tranquilo. Bom, o trem encostou no horário certo, mas ele saiu com mais de meia hora de atraso. Então, possivelmente a gente já perdeu nossa conexão e a gente vai ter que ver como é que vai fazer lá em Varsóvia. Too much for sure, so cold, but we're always coming back for more. Egos in this wicked game, it's all for sure. Oh, I've got you. Tem a moça que tá olhando os bilhetes, aí a gente tentou ver com ela como é que a gente faz para pegar o próximo trem, já que esse provavelmente vai chegar bem atrasado, mas aí a gente tentou fazer pelo tradutor ali. Ela tava bem tranquila, na verdade. Eu acho, a gente deduziu que ela quer dizer que o próximo trem, que é o nosso trem, né, na real, a gente vai conseguir pegar, mas assim, o espaço de um para esse chegar lá e o outro sair eram 34 minutos, sendo que esse aqui saiu com 30 minutos de atraso, né? E essa é a situação que me deixa bastante estressado. Por quê? Porque quando você, por exemplo, nessa situação, se a gente visse que o trem já iria atrasar e a gente iria perder o próximo, aí eu ficaria tranquilo, porque a gente ia lá chegar na estação tranquilo e ia ter que ir lá conversar com alguém para remarcar o nosso trem. Mas agora, quando você sabe ali que tem a possibilidade de chegar em tempo, mas isso aí vai sair assim, minutos de negócio, aí é pior. E esse trem aqui é meio parecido com o que a gente já mostrou aqui no canal, mas o diferente é o próximo, né? É o próximo. Ele aparentemente é o mais moderno e o mais rápido também. Esse é o banheirinho. Aqui tá aberto. Just can't change my emotions.
depois chegamos em Varsóvia e a gente já viu o nosso trem parar aqui do lado. Pelo menos a plataforma a gente já sabe. Tomara que ele não saia sem a gente. Correndo. A gente viu que esse era o nosso trem, mas não deu tempo. Não, a mulher não deixou entrar. Não deixou entrar porque eu acho que também ele já tá atrasado, né? Ah, pode ser. Ah, puxa vida. É isso, por isso que essa situação sempre me deixa estressado. Quando você sabe que você já perdeu. Ó, é o narigudinho, ó. Nie, pokaż tu. Idziemy była. Warszawa, Gdynia. Ah, tá. 10:43. Difícil, né? Ela não consegue trocar pra nós, eu acho que porque a gente comprou pela internet, parece. E aí, Will? Bom, agora a gente pegou um bilhete lá. Ela tava, pelo que eu entendi, ela, como a gente comprou pela internet, ela não conseguia trocar pra nós. E aí ela tava falando assim, ué, vocês perderam o trem, fazer o quê? Né? Tipo, não tenho nada que fazer, você não pode trocar pra nós? Ela falou, não, é porque vocês compraram na internet. Internet foi a única palavra que eu entendi. Aí ela falou, quer saber? Espera aí. Aí ela foi lá dentro, não sei o que ela resolveu lá. O sistema tem que ser feito alguma coisa ali, sabe? Aí ela deu pra gente o bilhete que sai daqui a alguns minutos aí. Já tem o assento também tudo marcado. Deu certo. Aparentemente deu certo. Vamos ver. A parte que eu achei mais engraçada é ela falando em polonês, riscando o papel, assim, sabe? Riscandinho o papel e falando, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Não dava pra entender porque ela tava riscando, né? Mas... Não. Aí você só faz assim, né? Sim. Bom, uma semana depois, querendo ou não, estamos de volta a Varsóvia. De volta a Varsóvia. Só que por alguns minutos caóticos. Mas Varsóvia é uma cidade bem bonita. A gente já mostrou aqui no canal. Se você quiser, é só clicar aí em cima e assistir. É esse mesmo, hein? É esse mesmo. Bom, esse trem é o mais moderno e ele é todo de plástico. Aqui, por exemplo, a gente consegue colocar muita coisa, só uns papéis mesmo. Tem um lixinho aqui do lado, tem um apoio de pé e o trem tá bem cheio. E a aguinha é grátis. Tem uma aguinha, aí pode ser ou água com gás ou água sem gás. E aí ali é a área onde você pode comprar a sua refeição. Achei os preços um pouquinho meio caros, mas é que, pô, você tá dentro de um trem em movimento, pode te cobrar o preço que for, né? Mas arrumadinho, tem até umas mesinhas ali pra você parar um pouquinho e comer, então achei legal. Esse é o trem. Ele tem aqui na frente, ó, local pra colocar a mala. Eu colocou a dele lá na frente, eu tive que colocar a minha aqui porque não tinha espaço. Então agora ele tá lá na frente. Eu tô aqui. Sempre a saidinha dá um pouco mais de emoção, né? Porque parece que vai cair. 3 horas depois, nós chegamos na cidade de Gdynia, que fica bem no norte do país, aqui no Mar Báltico. E a viagem foi muito agradável, esse trem é bem confortável, assim, ele é muito macio. E então a viagem passou tranquilo, tinha Wi-Fi também, não era perfeito, mas de vez em quando ele dava uma oscilada, mas tava bom. E agora a gente vai pegar um ônibus pra gente conseguir achar o nosso Airbnb. Essa é a frente então da estação de Gdynia, estação central. Agora a gente vai pegar o ônibus pra gente conseguir no Airbnb. Parece que ele passa aqui na frente mesmo, né? Só precisamos ver onde que ele para.
questão que bastante gente comenta é: ah, vocês têm que ir para tal cidade, ou vocês têm que ir para tal lugar. A questão é que nós não somos turistas, a gente é nômade digital, então a gente tem todo um custo-benefício, o custo de vida do local, o custo do Airbnb para ficar. Então a gente às vezes não fica tão central quanto a gente gostaria, mas aí a gente fica num apartamento um pouco melhor, mais confortável pra gente trabalhar, etc. Então essa que é a questão. Acho que nós já estamos chegando, hein? Tem esses predinhos novos aí, eu acho que é um desses daí, hein?